E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um Deep Dive com a gente? Hoje a gente vai mergulhar num tema, digamos, estranho. É estranho mesmo, uma palavra que a gente usa pra tanta coisa, né? Mas o que será que ela realmente significa? Ético, o que que é estranho de verdade? O que que nos causa essa sensação? Bom, para começar a nossa conversa, a gente precisa voltar lá para 1919, quando Freud publicou um ensaio chamado Adivinha? O Estranho? Ah, o Freud. Sempre ele, né? Mas por que será que ele se interessou tanto por esse tema? Freud era fascinado pelo inconsciente, por tudo aquilo que se esconde nas profundezas da nossa mente. E ele acreditava que o estranho, essa sensação de familiaridade misturada com medo, com repulsa, era uma chave para desvendar os mistérios do inconsciente. Hum, interessante. Mas como assim? Familiaridade misturada com medo. Você pode dar um exemplo? Imagina que você está andando sozinho na rua, de noite. De repente você vê uma sombra se movendo no final do quarteirão. Você não consegue identificar o que é, mas sente um frio na espinha, uma sensação de perigo. Ao mesmo tempo, você se sente atraído por aquela sombra, como se precisasse saber o que ela esconde. Nossa, que situação. Acho que eu ia sair correndo. É, a gente costuma fugir do que nos causa medo, né? Mas o estranho tem esse poder de nos atrair e nos repelir ao mesmo tempo. É como se a gente fosse fascinado pelo perigo, pelo desconhecido. Faz sentido, acho que todo mundo já sentiu isso em algum momento, né? Com certeza. O estranho é uma experiência universal, inerente à condição humana. Mas por que a gente se sente assim? O que causa essa sensação de estranho? Freud acreditava que o estranho estava ligado a tudo aquilo que a gente reprime, aos nossos desejos e impulsos mais primitivos, que a gente esconde lá no fundo do nosso inconsciente. Ah, tipo, nossos instintos mais básicos. Isso mesmo. E quando esses instintos reprimidos voltam à tona, disfarçados, a gente sente essa sensação de estranho. É como se a gente reconhecesse algo familiar, mas não conseguisse identificar o que é. E como esses instintos reprimidos voltam à tona? De várias formas. Através dos sonhos, por exemplo. Yeah. Ou através de situações que nos lembram de traumas do passado. Ou até mesmo através da arte, da literatura, do cinema. Falando em arte, lembra daquele filme O Iluminado? Aquela cena das gêmeas no corredor. Tatafia só de pensar. Pois é, o Iluminado é um ótimo exemplo de como estranho pode ser usado na arte para causar medo, para nos tirar da zona de conforto. É o que mais o Freud falava sobre estranho. Ele explorou vários aspectos desse tema no seu ensaio. Ele falou, por exemplo, da relação do estranho com a infância, com a nossa sexualidade, com a morte. Nossa, parece que o estranho tá em todo lugar. E tá mesmo. É. Ele faz parte da nossa psique, da nossa cultura, da nossa história. Então, para entender o estranho, a gente precisa se aprofundar na psicanálise, na teoria do Freud. Exatamente. A psicanálise nos dá as ferramentas para desvendar os mistérios da mente humana, para entender como o estranho se forma e como ele se manifesta na nossa vida. E a gente vai fazer isso agora. Vamos mergulhar de cabeça na psicanálise. Calma, ainda não. Antes de entrarmos nesse labirinto da mente humana, a gente precisa entender melhor o que é a psicanálise, quais são seus princípios básicos. Ah, tá. Então vamos começar por aí. Explica pra gente o que é a psicanálise. A psicanálise é uma teoria da mente humana, desenvolvida pelo Freud no final do século XIX. Ela parte do princípio de que a nossa mente é como um iceberg, onde a maior parte fica submersa, inconsciente. E o que tem nesse inconsciente? Tudo aquilo que a gente reprime, que a gente esconde de nós mesmos, desejos, medos, traumas, fantasias, e tudo isso continua agindo sobre nós, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Nossa, parece até um pouco assustador. Pode parecer, mas na verdade é libertador. Quando a gente toma consciência do nosso inconsciente, a gente pode começar a entender melhor os nossos comportamentos, as nossas emoções, as nossas escolhas. E como a gente faz para ter acesso a esse inconsciente? Através da psicanálise, claro. A psicanálise usa técnicas como associação livre, a interpretação dos sonhos, a análise da transferência, para ajudar o paciente a trazer à tona os conteúdos reprimidos do seu inconsciente. E qual é o objetivo da psicanálise? Ajudar o paciente a se libertar dos seus sintomas, dos seus sofrimentos psíquicos e a viver uma vida mais plena, mais autêntica, mais livre. Parece que a psicanálise é uma ferramenta poderosa, né? Sem dúvida. Ela revolucionou a forma como a gente entende a mente humana e abriu caminho para novas formas de tratamento dos transtornos mentais. Mas e aí, como é que a psicanálise se conecta com estranho? Freud acreditava que o estranho era uma manifestação do inconsciente, uma forma de os nossos desejos e medos reprimidos voltarem à tona, disfarçados. Então, para entender o estranho, a gente precisa entender a psicanálise. Exatamente. A psicanálise nos dá chaves para desvendar os mistérios do estranho, para entender as suas origens, os seus mecanismos, os seus efeitos sobre nós. E o que a gente vai ver agora? Vamos falar mais sobre a teoria do Freud. Sim, vamos nos aprofundar em alguns conceitos importantes da psicanálise, como o complexo de Édipo, a castração, o retorno do reprimido.
E vamos ver como esses conceitos se relacionam com estranho. Nossa, parece que a gente vai ter muito assunto para discutir. Com certeza. O estranho é um tema riquíssimo que nos leva a explorar as profundezas da mente humana e a questionar os limites da nossa própria realidade. Então, na última parte, a gente estava falando sobre como a psicanálise pode nos ajudar a entender o estranho. Lembra que a gente falou do iceberg? A pontinha que a gente vê é a consciência, mas a maior parte está submersa no inconsciente. E é nesse inconsciente que os desejos reprimidos, os traumas, as fantasias ficam escondidos, influenciando a gente sem a gente perceber. Exato. Esses conteúdos reprimidos podem voltar à tona de várias formas. Nos sonhos, nos lapsos de fala, nos sintomas neuróticos e, claro, na sensação do estranho. É como se o inconsciente desse um jeito de se comunicar com a gente, de nos mostrar o que está escondido lá no fundo. Isso mesmo. E o estranho é uma dessas formas de comunicação. Ele nos avisa que tem algo ali que precisa ser olhado, que precisa ser compreendido. Mas por que o inconsciente escolhe se comunicar com a gente de um jeito tão, digamos, desagradável? Por que não ser mais direto? Porque o inconsciente fala a língua dos símbolos, das metáforas, dos disfarces. Ele não pode se revelar diretamente, porque isso seria muito ameaçador para nossa consciência. Entendi. É como se o inconsciente tivesse que usar uma máscara para se mostrar pra gente. Exatamente. E essa máscara é o estranho. Ele é o disfarce que o inconsciente usa para nos mostrar o que está reprimido, o que está escondido. E como é que a gente faz para decifrar essa máscara? Como é que a gente tira a máscara do estranho e vê o que está por baixo? Através da psicanálise, claro. A psicanálise nos dá as ferramentas para interpretar os símbolos, as metáforas, os disfarces do inconsciente. Tipo um detetive da mente. É uma boa analogia. O psicanalista é como um detetive que investiga os vestígios do inconsciente, buscando pistas, decifrando enigmas, para ajudar o paciente a entender o que está acontecendo dentro dele. E quais são as pistas que o estranho nos dá? O estranho pode se manifestar de diversas formas. Pode ser uma sensação de déjà vu, uma angústia inexplicável, um medo irracional, uma atração por algo que nos repele. Tipo quando a gente sente que já viveu aquela situação antes, ou quando a gente tem medo de algo que racionalmente não faz sentido. Exatamente. Esses são exemplos de como o estranho pode se manifestar na nossa vida. E cada manifestação é uma pista que nos leva para mais perto do nosso inconsciente. E o que a gente faz com essas pistas? A gente leva elas para análise, para terapia. O analista vai nos ajudar a juntar as peças do quebra-cabeça, a entender o significado daquelas sensações, daqueles medos, daquelas angústias. E aí, a partir daí, a gente consegue se libertar do estranho. Nem sempre é uma questão de se libertar. Às vezes o estranho nos acompanha a vida toda. Mas a análise nos ajuda a lidar com ele de forma mais saudável e entender o que ele está querendo nos dizer. É como se a gente fizesse as pazes com o nosso estranho interno. É uma boa forma de colocar. A psicanálise nos ajuda a integrar o estranho à nossa vida, a reconhecer ele como parte de nós, a não ter medo dele. Mas e se a gente não fizer análise? O que acontece com o estranho? Ele continua lá, escondido no nosso inconsciente, influenciando a gente sem a gente perceber. Pode se manifestar de formas mais intensas, mais problemáticas. Tipo em forma de sintomas neuróticos. Sim, sintomas neuróticos são uma forma do estranho se manifestar de forma mais intensa. Fobias, obsessões, compulsões, ansiedade generalizada. Todos esses sintomas podem estar relacionados a conteúdos reprimidos no inconsciente. Então, a psicanálise serve para evitar que o estranho vire um problema maior. A psicanálise nos ajuda a lidar com o estranho de forma mais consciente, a entender o que ele está querendo nos dizer, a encontrar formas mais saudáveis de lidar com os nossos medos e desejos reprimidos. Mas e a gente, no dia a dia, o que pode fazer para lidar com o estranho? Tem alguma dica prática? Prestar atenção aos nossos sonhos, nossos lapsos de fala, nossas sensações. Esses são sinais do nosso inconsciente tentando se comunicar com a gente. E se a gente sentir que o estranho está muito forte, que a gente não está conseguindo lidar sozinho? Procurar ajuda profissional, um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra. Eles podem nos ajudar a entender o que está acontecendo e a encontrar o melhor caminho para lidar com a situação. E você acha que todo mundo tem um lado estranho? Com certeza. O estranho faz parte da nossa natureza humana. Ele está presente em todos nós, em maior ou menor grau. Mas por que ele é tão importante? O que a gente pode aprender com ele? O estranho nos ensina a lidar com a incerteza, com o desconhecido, com a nossa própria sombra. Ele nos mostra que nem tudo é o que parece, que a realidade é muito mais complexa e multifacetada do que a gente imagina. Parece que o estranho tem muito a nos ensinar. Sem dúvida. Ele nos convida a uma jornada de autoconhecimento, a uma exploração das profundezas da mente humana, a uma busca por sentido num mundo que muitas vezes nos parece caótico e sem sentido. E aí, pessoal, de volta para o nosso mergulho no estranho. Nas partes anteriores, a gente explorou a teoria do Freud, né, e viu como o estranho se conecta com o nosso inconsciente, com os nossos medos e desejos reprimidos.
Mas agora eu queria saber de você, qual a sua relação com o estranho? Em quais momentos da sua vida você se deparou com essa sensação? Boa pergunta. Acho que a gente pode começar pensando em como o estranho se manifesta na cultura, né? A gente já falou de filmes como O Iluminado e Matrix, que usam elementos do estranho para criar uma atmosfera de suspense e nos fazer questionar a realidade. É verdade. E tem Stranger Things, né, que mistura a nostalgia dos anos 80 com elementos sobrenaturais e terror psicológico. E falando em terror psicológico, não podemos esquecer de Silent Hill, aquele jogo que te coloca dentro de uma cidade sinistra, cheia de monstros e mistérios. Exato. E a gente vê o estranho também na música, na literatura, nas artes plásticas. Ele está em todo lugar, se manifestando de diferentes formas, mexendo com a gente de jeitos diferentes. Por que será que a gente se interessa tanto pelo estranho? Por que a gente gosta de sentir medo, de se arrepiar, de se sentir desconfortável? Freud dizia que é porque o estranho nos coloca em contato com o nosso inconsciente, com tudo aquilo que a gente tenta reprimir e esconder de nós mesmos. Esses medos, desejos, fantasias que a gente guarda lá no fundo acabam voltando à tona de formas inesperadas através do estranho. É como se a gente fosse atraído pelo que nos assusta, pelo que nos tira da zona de conforto. Isso mesmo. O estranho nos fascina e nos repele ao mesmo tempo porque ele nos mostra um lado da nossa natureza que a gente prefere ignorar. Ele nos lembra da nossa fragilidade, da nossa mortalidade, da nossa finitude. E talvez seja por isso que a gente precisa do estranho, né? Para nos lembrar que a vida não é só flores, que existem sombras, mistérios, coisas que a gente não consegue controlar. Exatamente. O estranho nos ajuda a lidar com a incerteza, com a imprevisibilidade da vida. Ele nos mostra que nem tudo tem explicação, que nem tudo precisa ser racionalizado, controlado. Acho que a gente precisa aprender a conviver com o estranho, aceitar que ele faz parte da nossa experiência humana e, quem sabe, até aprender com ele, né? Usar ele como um motor para nos conhecermos melhor, para questionarmos as nossas certezas, para expandir os limites da nossa mente. Sem dúvida. O estranho é um convite à exploração, à descoberta, à transformação. Ele nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos, a encarar os nossos medos, a acolher as nossas sombras. E a gente espera que esse Deep Dive tenha sido um primeiro passo nessa jornada, né? Que ele tenha despertado em você a curiosidade de se aventurar pelo universo do estranho, de se conectar com o seu lado mais sombrio, de buscar respostas para as perguntas que te inquietam. E se você quiser continuar essa conversa, compartilhe suas reflexões com a gente nas redes sociais, usando a hashtag DeepDiveFreud. A gente quer saber o que te causa essa sensação de estranho, o que te tira da zona de conforto, o que te faz questionar a realidade. Até a próxima!